A paz do Senhor a todos. Estamos dando início à nossa quinta lição do terceiro trimestre de 2025, lição da classe de adultos, que será ministrada no dia 3 de agosto de 2025, no próximo domingo. A lição que nós estamos estudando nesse trimestre, ela fala sobre a igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Essa é a lição que nós estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2025. E a lição de hoje, que vai ser falada hoje e que vão ser ministrada no próximo domingo, no dia 3 de agosto, ela tem como um tema uma igreja cheia de amor. Então nós estamos estudando sobre a igreja em Jerusalém. Essa era uma das qualidades que a igreja de Jerusalém, ou seja, que a igreja em Jerusalém, ela tinha. Era uma igreja cheia de amor. Como é a sua igreja, como é a minha, a nossa igreja nos dias de hoje? Será que a nossa igreja, ela é uma igreja cheia de amor? Hoje nós vamos aprender algo, né, sobre esse tema. Uma igreja cheia de amor. O texto áureo, ele se encontra no livro de Atos, capítulo 4, verso de número 32, que diz assim a palavra de Deus através do texto áureo: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. Olha que o que inicia esse texto áureo. Era um coração e a alma da multidão dos que criam. Eram um só. Um coração e a alma. Ou seja, não eram vários sentimentos que predominava naquela igreja. Aquela igreja, ela tinha um propósito em comum. E esse propósito todos seguiam numa mesma linha. Então por isso que ele já inicia dizendo: e era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia coisa alguma que possuía que era sua própria. Ou seja, essa igreja em Jerusalém, essa igreja que se iniciou, ela tinha o amor impregnado na vida dos seus, na vida daqueles que faziam parte daquela igreja. Aquela igreja foi bem ensinada, bem educada. Foi uma igreja que foi mostrada na íntegra o que é o amor. E eles cumpriam com o que eles tinham aprendido. A verdade prática diz que o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor não existe relacionamento cristão saudável. Vou repetir novamente. O amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Ou seja, o amor é o que une a igreja. O amor é o que une um povo. Uma igreja que ama, um povo que o amor está nele, está derramado nele, é um povo diferente. E sem amor não existe relacionamento cristão saudável.
Então o amor é o elo que mantém a unidade, ou seja, são todos num só propósito. Como faz parte o amor da nossa vida? Ou seja, na nossa vida, como o amor ele predomina na nossa vida, como que ele se apresenta na nossa vida? Então uma igreja cheia de amor, ela pensa diferente, ela age diferente. É uma igreja unida, é uma igreja que, ao saber que alguém está com dificuldade ou uma necessidade, todos se unem num só propósito, que é socorrer aquela pessoa. Aleluia. O texto áureo diz que coisa alguma que possuíam, que os membros possuíssem, era sua própria. Ou seja, eles tinham tudo em comum, era para todos. Numa dificuldade, alguém se desfazia de algo para suprir a necessidade daquele que tivesse passando por uma dificuldade. Isso é o amor. É compartilhar. É não deixar alguém perecer. É socorrer o necessitado. Mas e o amor? Como que o amor se apresenta? Como que ele se apresenta? O que é o amor? O amor ele se apresenta numa forma de um sentimento. O amor envolve emoções como alegria, felicidade, paixão e até mesmo tristezas e ciúmes, dependendo do tipo de necessidade ou de intensidade. Esse é uma forma que o amor se apresenta. Sentimento. Sentimento de posse. Ser possessivo. Então o amor envolve emoções como alegria. Você se alegra em saber que o seu irmão está bem. Você se entristece em saber que o seu irmão não está bem, porém você socorre-o. Então o amor se apresenta como felicidade, como paixão, ou até mesmo como tristeza. Aleluia. A tristeza ao saber que alguém está padecendo, perecendo. Aleluia. Aquilo traz uma dor no nosso coração. Mas nós não deixamos que aquela situação continue naquela vida. Nós entramos com a providência que Deus tem colocado nas nossas mãos. Então a primeira forma que o amor se apresenta é sentimento. A segunda forma que o amor se apresenta é o amor através de uma relação. Ou seja, o amor pode ser expresso através de gesto de carinho, através de atenção e através de cuidado e apoio mútuo. Essa é a forma que o amor se apresenta nas nossas relações. Na relação com alguém, com o ser humano, o amor pode ser expresso através de gesto. Uma forma de você gesticular, você está mostrando um amor, você está mostrando carinho a alguém. Na relação, através da atenção e do cuidado e apoio mútuo. Ou seja, todos unidos num só propósito. O propósito é que todos estejam bem, felizes. Isso é a forma que o amor se apresenta através de uma relação humana. Uma relação humana. Uma relação seres humanos. Uma relação com aquilo que nós enxergamos e podemos resolver e podemos sanar uma necessidade. A outra forma que o amor se apresenta é o comprometimento. O amor verdadeiro envolve um desejo de construir um relacionamento duradouro, baseado em confiança, respeito e apoio.
Isso se chama comprometimento, e o amor está envolvido no comprometimento. É o desejo de construir um relacionamento. Este relacionamento pode ser um relacionamento amigável entre irmãos na igreja. Um relacionamento com aquelas pessoas a qual nós sabemos que a dificuldade paira sobre a vida deles. Nós temos um comprometimento com aquelas pessoas. Eles talvez até possuam uma situação inferior à nossa, ou nós inferior a deles. E este comprometimento, aleluia, é de construir um relacionamento duradouro, baseado na confiança, no respeito e no apoio. É onde nós vamos e agimos com comprometimento, ou seja, esse comprometimento está baseado naquilo que os nossos olhos, eles enxergam, eles veem. Aleluia. Porque muitas das vezes nós nos deparamos com pessoas que têm suas dificuldades, suas necessidades, mas eles são fechados, eles não se abrem. Mas nós temos conhecimento. Aí entra o comprometimento com o bem-estar de todos. Isso se chama amor. Era isso que acontecia na igreja em Jerusalém. Era uma igreja cheia de amor. Então, se ele soubesse de uma necessidade que não foi falada, que não foi pronunciada pelo necessitado, mesmo assim eles iam lá e praticavam um ato de amor. Isso era voluntário. Isso não era algo que era imposto a eles, mas algo voluntário. E a quarta e última que nós vamos falar aqui, para nós entrarmos na nossa lição, que o amor se apresenta, é na forma de decisão. De decisão. Amar também pode ser visto como uma decisão consciente de querer o bem do outro, mediante a desafios, ou seja, mesmo diante de desafios. Aleluia. Como eu disse no comprometimento, se nós soubermos que algo não vai bem em um lar, em uma vida, nós nos prontificamos voluntariamente, aleluia, a ser um ajudador. Então, na forma de decisão, amar também pode ser visto como uma decisão consciente de querer o bem do outro. É uma decisão nossa. É uma decisão nossa. Você não é obrigado a fazer. Ninguém é obrigado a fazer. Mas só toma essa decisão de querer o bem de outras pessoas aquele que em sua vida foi derramado o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele não vê nada como troca. Ele faz porque lhe apraz, lhe agrada. Ele é impulsionado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, a praticar o bem. Ele se incomoda quando ele vê alguém em dificuldade. E ele toma a decisão e vai levar o recurso. Essas são as quatro formas que o amor se apresenta, através de um sentimento, através de uma relação, através de um comprometimento e através da decisão. A leitura bíblica em classe da lição de hoje, ela se encontra no livro de Atos, capítulo 4, verso 32 a 37. São poucos versos, uma leitura rápida. O verso 32 diz assim: era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia
abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado apóstolo, Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuía uma herdade, vendeu-a, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então é desta forma que esta igreja em Jerusalém, ela se comportava através do amor. Então eles se desfaziam de algo que possuíam, levavam até os pés dos apóstolos, para que os necessitados fossem supridos. Aleluia. É desta forma que Deus age. Quando nós estamos passando por um momento difícil e nós dobramos os nossos joelhos, clamamos a Deus, pedimos clemência, misericórdia, pedimos solução para aquela situação. Aleluia. Deus levanta pessoas com amor no coração. Deus levanta pessoas sem compromisso de receber algo em troca para vir nos socorrer. Essa é a resposta de Deus. A minha, a sua e a nossa oração. É desta forma que Deus age. A introdução diz assim: nesta lição, veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. O que é uma igreja genuinamente cristã? É uma igreja que é baseada na palavra de Deus. É uma igreja que tem compromisso com esta palavra. É uma igreja que fala desta palavra com ousadia, com poder, e fala tudo o que está escrito nesta palavra. Não é uma igreja que prega as suas experiências, mas prega a palavra de Deus. Esta é uma igreja genuinamente cristã, igreja que agrada ao coração de Deus. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e buscar caminho para que sua carência seja atendida. É o que nós já falamos já no início. Então Deus, ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para que suas carências sejam atendidas. Este amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Isso não é algo do ser humano. Isso não é algo do homem. Porque o homem, na sua natureza pecaminosa, ele é mau. Aleluia. Ele é diferente. Ele não divide o que tem. Este é o homem pecador. Mas o homem que tem o Espírito Santo sobre a tua vida, ele é diferente. Ele é diferente. Então ele reparte, ele dá, ele procura o melhor para que as outras pessoas tenham suas carências atendidas. Este amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus. Olha, aqui diz que ele não é um mero sentimento humano, mas está explicando o que este amor é. Ele é a expressão máxima da graça de Deus, que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. Se você crê em Jesus, essa graça, este amor de Deus, ele foi derramado na sua vida. Então o seu comportamento tem que ser diferente. Você tem que se comover com as pessoas necessitadas. Você tem que ser misericordioso. Ou seja, você tem que olhar uma necessidade e sentir na tua pele. Para que este amor os leve
a praticar algo de bom sobre a vida daquele que está necessitado. Somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário. Olha o que está falando, que esse sentimento não é o amor não é um mero sentimento humano. Somente através do amor de Deus o cristão aprende a ser solidário. Se hoje você é uma pessoa solidária, é porque o amor de Deus está derramado na sua vida. Mas se você for mesquinho, se você for aquele tipo de pessoa que o que é seu, não dá e nem reparte, então o amor de Deus não faz parte da sua vida. Somente através do amor de Deus o cristão aprende a ser solidário, generoso com aqueles que precisam ter as suas necessidades supridas. Sabemos que os dias são difíceis. Sabemos que para conquistarmos algo não está fácil. Mas existem pessoas dependendo de um ato de amor da minha parte e da sua parte. Aleluia. Deixe Deus te usar. Deixe este amor aflorar na sua vida. E seja um supridor. Seja um instrumento na mão de Deus através do amor. O tópico de número 1, ele diz sobre o amor manifestado na comunhão cristã. Ou seja, o amor explícito, visível e inconfundível. É um amor que está aberto. Esse é o amor manifestado na comunhão cristã. Não basta eu dizer que amo o meu irmão, se eu não socorro ele, se eu não vou em direção a ele nos momentos difíceis. Que amor é esse? Que amor é esse que não socorre? Que amor é esse que não busca o bem-estar de outras pessoas? Que amor é esse? Então, o amor manifestado na comunhão cristã é o amor explícito, visível e inconfundível. O subtópico de número 1, ele diz o crescimento da igreja cristã. Nesse ponto de sua narrativa, Lucas se refere à igreja como a multidão daqueles que criam. Está no verso 32, que nós lemos da leitura bíblica em classe. Era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram em comum. Essa expressão pode ser entendida como o sentimento de um grande número ou assembleia. A igreja havia começado com 120 discípulos, agora uma grande multidão. Uma igreja pequena possui as mesmas naturezas essenciais de uma igreja grande. Assim como uma igreja grande, uma pequena também enfrenta seus problemas e desafios. Contudo, os desafios e problemas de um grande povo são maiores em proporção em relação a uma pequena. Eles tornam mais complexo, portanto, mais desafiadores. Então aqui nós estamos vendo que no subtópico de número 1 vai falar sobre o crescimento da igreja. Então a igreja iniciou-se com 120 pessoas. 120 pessoas. E foi crescendo, foi crescendo. E nós sabemos que quanto maior o número de pessoas, maior são os desafios, maior são os problemas, maiores são as necessidades. Você suprir 10 famílias é uma situação, você suprir 100 famílias é outra situação. Aleluia. Aí entra a forma de trabalho. Aquele que trabalha com 10 é um estilo de trabalho. Aquele que trabalha com 100 já é outro estilo, outra estratégia. Então aqui está falando que essa expressão pode ser entendida como um grande número, uma assembleia.
A igreja havia começado com 120, agora é uma grande multidão. Uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência da igreja grande. Assim como uma igreja grande, uma pequena igreja também enfrenta problemas e desafios. Contudo, os desafios e problemas de um grande povo são maiores em proporção em relação à pequena. Então a igreja ela vai crescendo. Ela começou com 120, foi crescendo. Numa pregação de Pedro, 3.000 almas se renderam ao Senhor. Quando Pedro foi preso após a cura do coxo, já eram mais de 5.000 almas, 5.000 pessoas. Vai crescendo a igreja. E este é o propósito da igreja aqui na terra, é o crescimento. Porém, o crescimento vai gerando umas dificuldades. Ou seja, nós precisamos ter estratégia para trabalhar. Então, no início, a igreja era apenas 120. Os que estavam reunidos receberam o derramamento do Espírito e começou o crescimento. Marcos 16 e 15 a 20 vai falar sobre Jesus ressuscitado, aparece aos 11, menos a Tomé, que não estava no momento. E ele disse: ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho. Então começa a expandir a igreja. Começa a crescer. Atos 2, 38 e 41 também vai dizer que o crescimento da igreja, mas Jesus cooperava com eles. Olha quem era o cooperador deles. Era Jesus. Então a igreja, ela vai crescendo. A primeira pregação de Pedro, após o derramamento do Espírito, quase 3.000 almas se renderam ao Senhor. Então a igreja tem como propósito o crescimento. Mas, como está dizendo nesse subtópico, as dificuldades de uma igreja pequena, dificuldade de uma igreja grande, quanto mais vai crescendo, maiores vão sendo as dificuldades. Porque hoje você, com uma certa quantia, você supre 10 famílias. Amanhã, se você tiver 100 famílias, é diferente. O trabalho começa a dobrar, a multiplicar. Mas isso não pode nos intimidar. Porque a igreja é de Deus. O povo é de Deus. A obra é dele. Aleluia. Nós apenas somos um instrumento enviado por ele. E é ele que se responsabiliza. É ele que provê recursos. Mas o amor, ele tem que estar no nosso coração. O amor, ele tem que nos impulsionar a buscar as almas. Talvez você possa estar vivendo um momento pela qual a tua igreja, a tua congregação tem um X número de pessoas. E você tem uma forma de trabalhar muito tranquila. E o crescimento talvez possa te trazer preocupação. Mas Deus é que cuida. É Deus que cuida do seu povo. Simplesmente Ele nos deixou uma ordem: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, vamos resgatar as almas perdidas. Quanto ao cuidado, é Ele que tem cuidado de nós. É Ele que cuida das nossas vidas, das nossas necessidades. Se você está, aleluia, designado a cuidar de um povo numeroso, não se preocupe. Apenas faça o bom trabalho. Apenas vise o maior crescimento da igreja. Porque a estratégia e recurso é Deus que dá. Então o crescimento da igreja cristã é o primeiro subtópico do tópico 1. O segundo subtópico vai falar sobre os desafios do crescimento.
os desafios do crescimento. Assim vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica. Ela se multiplicava, está em Atos 6 e 7. Com isso, os desafios também eram maiores. Como esta igreja, que até pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria com um novo formato adquirido, ou seja, saindo de uma pequena para uma grande igreja, saindo de um número pequeno de membros para um número grande de membros, várias pessoas, como ela se comportaria com esse novo formato? É uma pergunta. Ela manteria a unidade em meio à complexidade? Somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes. De fato, Paulo dirá que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo, que está em Romanos 5 e 5. Aos Colossenses, o apóstolo dos gentios disse que o amor é o vínculo da perfeição. Colossenses 3 e 14. Somente através do amor cristão a igreja pode manter-se unida. Quando uma igreja se fragmenta, olha o que essa frase diz. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em algum ponto. Aleluia. Este final do subtópico, ele é desafiador para a nossa vida. Ele é desafiador para a nossa vida. Aleluia. Quando uma igreja se fragmenta, quando uma igreja se divide, isso significa que o egoísmo tomou lugar em algum ponto. Ou seja, tomou o lugar do amor. Aleluia. E o amor que foi derramado nos nossos corações é o amor de Deus. É o amor que transforma a vida. É um amor que socorre o necessitado. É um amor sofredor por causas, aleluia, da humanidade. Pessoas sofrendo, passando necessidade. Este amor de Deus que foi derramado no nosso coração, ele faz nos sentir na nossa pele. Aleluia. Ela manteria a unidade em meio à complexidade? Como que essa igreja se manteria? Atos 6 e 7. Crescia. Esta igreja, ela crescia. E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número de crentes. O primeiro desafio para todo o crescimento terá que haver aumento de pessoas capacitadas para ajudar no bom andamento. Toda obra que vai crescendo, ela tem que ter um crescimento na capacitação de pessoas também. Como eu disse, você cuidar de 10 pessoas é uma forma de estratégia. Você cuidar de 100 pessoas já muda. Cuidar de 1000 pessoas muda muito mais. Então, para todo o crescimento, terá que haver um aumento de pessoas capacitadas para ajudar no bom andamento. Êxodo capítulo 18, do 13 ao 20, Moisés, ele passava por dificuldade, por um momento difícil. Eram muitas pessoas que vinham, aleluia, na presença de Moisés para ele resolver muitas coisas. Aí Jétero, o sogro de Moisés, aconselha ele a levantar homens, mas homens de verdade, temente a Deus, que odeiam a avareza, e põe ele sobre a maioria. Ou seja, Moisés tinha que levantar pessoas ali para que o ajudasse. Uma igreja, você sabe que o funcionamento da igreja,
ele não está apenas nos ombros do pastor. O pastor é o responsável ali pela igreja, ou seja, o anjo, aquele que Deus levantou para cuidar daquela igreja, daquele povo. É o pastor. Porém, ele sozinho não pode fazer muita coisa. Então ele tem pessoas ao seu redor. Ele tem um corpo de obreiro que ajuda, que auxilia. Aleluia. Ele tem os seus departamentos e cada departamento cuida de uma necessidade da igreja. E esses departamentos possuem as suas lideranças. Aleluia. Mas toda essa liderança, todo esse corpo de obreiro faz uma prestação de conta ao pastor, que é o responsável pela igreja. Então esse é o desafio do crescimento, ou seja, o avanço do projeto, que é o crescimento da igreja. Temos que levantar pessoas capacitadas. Mas o que Jétero falou para Moisés, ele disse que ele deu um conselho a Moisés para ele levantar homens para ajudar eles. Mas homens de verdade, temente a Deus, que odeiam a avareza, ou seja, aqueles que estão dispostos a ajudar, seja com recurso, seja com palavra, seja com aconselhamento. Aleluia. Odeiam a avareza e põem eles sobre a maioria. Aleluia. Funciona na sua igreja, funciona na minha igreja. Aleluia. O pastor levanta um grupo de obreiros que vão auxiliar ele no bom andamento da obra de Deus. Alguns são responsáveis por evangelismo. Alguns são responsáveis por um grupo de jovens. Alguns são responsáveis por uma banda, por um círculo de oração, por um grupo das crianças. Aleluia. Onde tem um projeto de oração, alguém está liderando. A escola bíblica dominical tem a sua liderança. Aleluia. Esse é o crescimento da igreja. Você abre um ponto de pregação, está ali você e mais um grupo de pessoas para iniciar um trabalho. A partir do momento que vai crescendo aquele ponto de pregação, ele já vai passar para ser uma congregação, uma igreja pertencente a uma sede regional. E com esse crescimento vão havendo necessidade de ter um grupo do círculo de oração. Daqui a pouco um grupo de jovens, criança, escola bíblica, enfim. E para cada setor, cada departamento da igreja, levanta-se pessoas responsáveis para cuidar. Isso é o crescimento da igreja. Esse foi o primeiro desafio. Levantar pessoas capacitadas. O segundo desafio, manter a unidade em meio à complexidade. Em meio à complexidade. Desentendimentos, ideias diferentes, difícil entendimento. Isso vai fazer parte deste povo. Esse é o segundo desafio, manter a unidade em meio à complexidade, ou seja, cada um tem uma forma de pensar. Vai haver desentendimento, vai haver ideias diferentes. Mas tem que haver uma união. Todos têm que estar firmados no mesmo objetivo, que é o crescimento da obra de Deus. Olha o que diz Salmo 133, verso 1. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, ou seja, respeitando uns aos outros. Respeitando uns aos outros. Às vezes eu tenho uma ideia que difere da sua. Porém, nós temos que nos entender para que o bom andamento da casa de Deus caminhe. Então, desafios do crescimento.
O terceiro desafio: somente o amor pode manter o elo fraterno entre os crentes. Se não houver amor entre os crentes, fica difícil o crescimento. Atos 4:32 diz assim: era um só coração e a alma. Ou seja, o sentimento era único daquele povo. O sentimento era único. Qual é o propósito da igreja? É brigar por cargos? É brigar por posição? É querer ser melhor do que fulano e ciclano? Será que o propósito da igreja é eu olhar para o defeito de alguém? Não. O propósito da igreja aqui na terra é anunciar a palavra de Deus e ganhar alma para o reino. Almas para ser salva. Resgatar as almas perdidas. Esse é o propósito da igreja. A igreja não é para haver brigas por posições. Mas esse é o único propósito. Anunciar o evangelho genuíno e resgatar as almas que estão se perdendo. O subtópico de número 3 vai falar sobre vida interior. A expressão era um coração e alma. Mostra a igreja em sua essência, revelando a união interna. O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja, para a tarefa do evangelismo, mantendo os crentes unidos internamente. Olhe para que o Espírito Santo capacitou os crentes. Qual foi a necessidade dessa capacitação? O porquê dessa capacitação? O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja, para a tarefa do evangelismo, ou seja, todo dom que Deus nos dá, toda a capacitação que Ele nos dá, não é para que nós sejamos conhecidos pelo dom que nós temos, mas para que a tua obra seja feita na terra. Para que a obra de Deus seja feita na terra. E essa obra, para ser feita, alguém precisa ir. É o ide, que está no livro de Marcos. Ide pregai o evangelho a toda criatura. É para isso que fomos capacitados. É para isso que o Espírito Santo nos capacitou. Então os crentes foram capacitados para cumprir sua missão de forma unida. Havia comunhão e união. E repartiam o que eles tinham. Atos, capítulo 8, versos 6 e 7. Na pregação de Filipe, a multidão unanimemente prestava atenção em tudo que era falado. Ouviam a voz de Deus e viam sua manifestação através dos milagres ali acontecido. Então, a comunhão que havia, a união que havia, era manifesta com poder através da pregação. Porque um ambiente que não há união, um ambiente que o povo é desunido, a manifestação do Espírito Santo fica longe. Ele não se apresenta no meio deste povo. Aleluia. Mas onde há união, onde há conformidade, lá o Espírito Santo, ele tem liberdade. Lá ele trabalha. Então, na pregação de Filipe, porque Filipe fazia parte deste povo unido.
Aleluia. Este povo que tinha uma vida interior boa, saudável. Então o Espírito Santo se manifestou. E nas suas pregações o povo, além de ouvir a palavra de Deus, aleluia, eles viam os sinais. Esse foi o subtópico de número 1, que falou sobre o crescimento da igreja cristã, os desafios do crescimento e a vida interior. O subtópico de número 2, ou seja, o tópico de número 2, ele tem como tema desse tópico o amor como manifestação da graça. O subtópico de número 1, ele diz a graça manifestada, a graça como manifestação do Espírito. O que é graça? É algo que nós não merecíamos e foi nos dado, né? Isso se chama graça. Nós não éramos merecedor, né? Mas nós fomos alcançados por essa graça. A graça como manifestação do Espírito. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é em uma igreja onde o amor de Deus está presente. Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. O contexto mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício, isto é, onde a igreja está banhada no amor de Cristo. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Regras são importantes e não podemos viver sem elas. Contudo, o Espírito opera no ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Às vezes podemos quebrar a comunhão com os outros, achando que não tem importância. Mas Jesus ensina que para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente os nossos irmãos. Qualquer ensino contrário a isso é falso. Foi o que eu disse na vida interior. O subtópico 3 do tópico 1. Então, a manifestação do Espírito, ela só vai se dar num ambiente saudável. Um ambiente onde o amor opera. O ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é em uma igreja onde o amor está presente. Aleluia. Se na sua igreja o amor está presente, ali o Espírito Santo tem liberdade. Mas se o amor não estiver presente, será que ele vai ter liberdade? A graça como manifestação do Espírito. Dons do Espírito. Ele é recebido de Deus para a sua edificação, para a edificação da igreja. A sua operação, a operação desses dons não é manual. Não é manual. Não é a hora que eu quero. Não sou eu que determino a manifestação desses dons, sendo dirigido por quem o recebeu. A sua manifestação é proveniente do Espírito Santo. Ou seja, não somos nós que controlamos, mas somos controlados e dirigidos pelo Espírito Santo. Muitas das vezes você pode ouvir: venha aqui porque fulano tem o poder, tem o dom disso, o dom daquilo. Ele pode até ter recebido este dom, mas a manifestação dele é através do Espírito Santo. Não é ele que determina, não é ele que tem poder, mas é o Espírito Santo.
1 Coríntios 12, 11 diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, como Ele quer. É Ele que vai repartir. É o Espírito Santo que tem a responsabilidade, a Ele que foi atribuído essa responsabilidade de dividir, de distribuir os dons, e a manifestação é através da sua presença, é através dele. Não sou eu que determino que agora vai acontecer tal algo, mas é através do Espírito Santo, é a manifestação dele. Subtópico número 2. A graça como favor imerecível. Vamos ler? Há ainda outro aspecto da graça de Deus revelada nesse texto. Em todos eles havia abundante graça. Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Olhe como era aquela igreja. A graça de Deus era manifestada no meio de todos eles. Não só apenas sobre os apóstolos, na vida dos apóstolos, mas em toda a igreja. Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui com o propósito de mostrar a razão ou motivo daquele contagiante ambiente cristão. Uma igreja dinâmica que demonstra amor para o seu próximo, na qual o Espírito se manifesta de forma abundante. É uma igreja que reflete a graça de Deus. Na Bíblia podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sido sem merecimento algum capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. Olha o que está dizendo. Sentimento de gratidão por terem sido sem merecimento capacitado. Então, algo que veio de Deus. Então, eles não mereciam. A graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas fomos agraciados por Deus. Então Deus capacitou a todos, então eles eram gratos, porque eles não se achavam merecedores daquilo. Isso torna um padrão nas demais igrejas do Novo Testamento. Vemos, por exemplo, esse sentimento de gratidão como uma resposta à graça de Deus na pessoa do apóstolo Paulo. Somente a graça gera tamanho sentimento de gratidão. Então nós temos que ser gratos, porque Deus ele tem nos capacitado, Deus tem nos levantado como pessoas para anunciar a tua palavra. Aleluia. Mesmo se não sendo merecedores, mas ele nos alcançou. Favor imerecido, não merecíamos, mas fomos alcançados. Jesus morreu pelos nossos pecados, nos tornando livres. Os crentes da igreja de Jerusalém entendiam isso e eram gratos. Será que você pode entender este favor, essa graça que foi derramado sobre a nossa vida? O perdão dos nossos pecados, recebido através da morte de Jesus Cristo no Calvário? Será que isso já não é motivo de gratidão para nós, né? É um favor imerecido. Aleluia. Porque ele morreu por nós, ainda nós sendo pecadores. Aleluia. Isso é um favor imerecido. 2 Coríntios 12, 15, o apóstolo Paulo também, ele dá uma pincelada aqui mostrando a gratidão dele através da obra de Deus. Através da obra de Deus. A graça como um favor imerecido. Ou seja, um favor que nós não merecíamos receber,
mas recebemos. E como que nós somos gratos? Como que você é grato a Deus por tudo que Ele fez na sua vida? Por tudo que Ele fez na sua vida. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 12, 15. Eu de muita boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Esse é um gesto de gratidão, pelo favor imerecido, pela graça que foi derramado sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo está dizendo que ele fez e faria de tudo para que aquele povo pudesse ser alcançado pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus ela tomasse proporção em vidas. Aleluia. Mesmo que ele não fosse amado, mesmo assim ele se gastaria. Aleluia. Eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Isso é gratidão. 1 João 4:8 também diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não é cheio do Espírito Santo. Então essa é uma qualidade, uma das qualidades da igreja em Jerusalém. Havia amor, uma igreja cheia de amor. Uma igreja cheia de amor. E 1 João 4:8, que eu li agora, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então se você não ama, você não conhece a Deus. Se você não conhece a Deus, você não é cheio do Espírito Santo. Se você não é cheio do Espírito Santo, você é dirigido por você próprio. A sua vida está nas tuas mãos. Aleluia. E que garantia tem a sua vida nas tuas mãos? A garantia da minha vida está nas mãos de Deus. Porque se a garantia da minha vida estivesse na minha mão, eu já tinha perdido ela há muito tempo. Aleluia. Então a graça é um favor imerecido. Temos que ser gratos. Esta igreja, ela agradecida, porque elas receberam uma capacitação, dons de Deus, a qual eles não se achavam merecedores. O tópico do número 3 vai falar sobre a manifestação do amor de Deus na solidariedade cristã. Na solidariedade cristã. Então, a manifestação do amor de Deus na solidariedade cristã. Ou seja, naquele momento a qual nós corremos em auxílio a outras pessoas. A manifestação do amor de Deus na solidariedade cristã. O subtópico de número 1 diz: a busca pela equidade. O dicionário Aurélio da língua portuguesa conceitua equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Esse direito de cada um não está falando da posição que você tem. Porque hoje nós conhecemos muitos direitos. Sabemos de muitas coisas a qual nós temos direito. Mas muitas delas deveriam ser acessíveis a todos, mas não são. Estão acessíveis a uma classe de pessoas. Daquela classe para cima, para baixo, não chega a eles. Não chega a eles. Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais. E por isso busca
forma de ajustar o desequilíbrio entre elas. Em Jerusalém não havia um nivelamento social. Nem todos possuíam as mesmas condições. Ou seja, em todos os lugares vai haver o rico, o pobre, a classe alta, média, a classe pobre. Isso em todos os lugares, em toda a comunidade, em toda a convivência, vai haver isso. Vai haver isso. Então, a equidade é diferente da igualdade. A igualdade é colocar tudo no mesmo patamar. Mas aqui está dizendo que em Jerusalém não havia nivelamento social. Ou seja, lá havia aqueles que tinham várias posses, como aqueles que não tinham posses. Como eu disse, é normal em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Havia pessoas mais abastadas e havia pobre também. Este geralmente em maior número, ou seja, em todos os lugares. A classe baixa, a classe necessitada, em todos os lugares vai ser a maioria. Logo a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar dessa situação, sendo solidária com a situação dos menos favorecidos. O que nós vemos aqui nesse subtópico de número 1 do terceiro tópico? A manifestação do amor na solidariedade cristã. Então a equidade ela é diferente da igualdade, porque a igualdade nivela todo mundo. Se eu tenho 1000, todos vão ter 1000. Isso é igualdade. A equidade é diferente. A equidade ela dá condição a todos. A todos. Ou seja, o que é prioridade para a nossa vida cotidiana? O que é a prioridade? O que todos precisam ter? Hoje nós precisamos ter um trabalho, precisamos ter uma família, precisamos ter um lar, uma casa, uma moradia, e precisamos ter recurso para nós nos alimentarmos, nos vestirmos, cuidar da nossa saúde. Isso é essencial. Isso é essencial. Agora, você ter uma casa com piscina, com sauna, com quadra, com sala de jogos, aí é outra história. Você ter uma fazenda é outra história. Isso que está dizendo que na igreja de Jerusalém havia pessoas de... Olha o que diz aqui. Havia pessoas abastadas e havia pobres. Ou seja, havia pessoas que moravam num palácio e havia os pobres. Muitos deles talvez não tivessem nem onde dormir. Isso havia em Jerusalém. Porém, a igreja em Jerusalém, a igreja a qual foi derramado o Espírito sobre ela, a igreja a qual o amor de Deus adentrou na vida de cada um, esta igreja, ela via a necessidade de todos terem o essencial. Ou seja, você tinha que ter um lar, alimento, um trabalho. Isso é o essencial. Isso é equidade. É dar condições a todos. Então, virtude de quem busca senso de justiça. Isso é equidade. Independente da posição social, todos merecem ser bem tratados. Todos. Não é porque você é rico e eu sou pobre. Você é merecedor e eu não sou merecedor. Direitos iguais, todos precisam ter. Mas não precisa ter o melhor, mas precisa ter o necessário. Ou seja, não precisa ser uma mansão para me morar, mas eu tenho que ter um teto. Tenho que ter um teto. A igreja em Jerusalém sabia e fazia muito bem. Muito bem. Olha o que diz o Salmo 41, verso 1. Bem-aventurado aquele que estende a mão ao pobre. O Senhor o livra, ou seja, o livrará do dia do mal.
Bem-aventurado é mais do que feliz aquele que estende a mão ao pobre. Aleluia. Aquele que coloca o pobre numa posição pelo qual ele consiga viver. Viver com dignidade. Aleluia. Mateus capítulo 25, verso 28 a 35, vai falar sobre a parábola dos 10 talentos. Ou seja, o que recebeu um, enterrou e não multiplicou. Jesus o chama de servo infiel. E ele está com sua sentença decretada. E quando vier em sua glória, o colocará os bodes e as ovelhas, os bodes à esquerda e as ovelhas à direita, e dirá às ovelhas: tive fome e me deste de comer. E assim vai. Estive nu e me vestiste. Por que que eu estou citando este verso? É o que está no Salmo 41, bem-aventurado aquele que estende a mão ao pobre. E Jesus está dizendo aqui que ele teve fome, mas deram de comer. Aí os discípulos dizem: mas quando tivesse com fome, quando estivesse preso, quando estivesse nu? Aleluia. E Jesus disse: quando deixasse de fazer aquele necessitado, era a mesma coisa que fizesse comigo. Olha a responsabilidade que nós temos, olha a responsabilidade que a igreja, a qual nós pertencemos no dia de hoje, ela tem com o amor. Olhe o que exemplo que a igreja em Jerusalém nos dá. Eles repartiam o que tinham. Se você tivesse necessidade e eu tivesse condições de me dispor de algo para te ajudar, eu vendia para te ajudar. Aleluia. Para não deixar você passar necessidade. Isso é equidade. Você dá condições a todos. Agora eu estou dormindo de barriga cheia, tranquilo. E está uma pessoa necessitada lá com fome, não consegue dormir. E eu durmo sossegado. Não. Não é isso que nós estamos sendo ensinados. Que estamos aprendendo com a igreja em Jerusalém. Não é isso que Jesus disse: tive fome e não me deste de comer. Aleluia. A busca pela equidade. Então essa igreja em Jerusalém, ela buscava recurso para que todos pudessem ter o essencial para que pudessem viver. Aleluia. O subtópico de número 2 vai falar sobre propriedade e compartilhamento. Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Então eles compartilhavam o que eles tinham. Ou seja, eles disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Desse modo, eles compartilhavam tudo o que tinham. Isso pode ser observado com Maria, mãe de João Marcos. Ela também pertencia à igreja de Jerusalém. Em vez de vender a sua casa, o pôs a serviço da igreja, transformando-a em uma casa de oração, onde a igreja se reunia. A prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar, circunstância. Contudo, o princípio que governa permanece o mesmo. Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra. Ou seja, hoje os dias podem ser difíceis, podem ser diferentes, mas o amor ainda continua sendo o mesmo. O amor é o mesmo. Então hoje, aleluia, se você abrir o seu coração e deixar Deus trabalhar na sua vida, Deus usar a tua vida,
você poderá ver que existem muitas pessoas necessitadas. E você pode ser um instrumento a qual Deus use para suprir necessidade de fulano ou ciclano. E você sabe de quem eu falo. Você sabe que no convívio que você vive, você tem conhecimento de alguém necessitado. Deixe Deus te usar. Vai lá e ajude essa pessoa. A solidariedade reinava no meio do povo. Se alguém tinha necessidade, quem podia se desfazia de algo para ajudar. Essa era a igreja em Jerusalém. Essa era uma igreja cheia de amor. Olha o que diz Tiago 4, verso 17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Aleluia. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, este comete pecado. Você sabe fazer o bem, eu sei fazer o bem. Se nós não fazemos o bem, voluntariamente nós cometemos pecado. O subtópico de número 3 diz um exemplo de voluntariedade. Lucas destaca que os que possuíam herdades ou casa, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Nada que foi feito de forma obrigatória, ou seja, ninguém era obrigatório a fazer coisa alguma. Ninguém contribuía porque foi constrangido a isso. O texto bíblico deixa bem claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Havia uma consciência de pertencimento e por isso ninguém desejava ver o outro excluído. Isso era a manifestação do amor de Deus derramado nos corações daqueles crentes. É dessa forma que eles viviam, dessa forma que eles agiam. Havia voluntariedade. Ou seja, quando a manifestação do amor de Deus é derramado em nossos corações, os frutos se manifestam. Aleluia. Os frutos se manifestam. Ninguém é coagido. O que é feito de livre e espontânea vontade, porque quem está no controle é o Espírito Santo. Então ninguém é coagido a fazer nada. Quando o amor de Deus está derramado na nossa vida, nós temos prazer, aleluia, em colocar em prática os nossos dons. Porque neste momento nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo. É Ele que está no comando de tudo. Então esse foi o subtópico de número 3, o último da nossa lição de número 5, uma igreja cheia de amor. Então uma igreja cheia de amor, ela se dedica, aleluia, à prática da caridade. Uma igreja cheia do amor, ela não olha com olhar de desprezo, mas ela busca, aleluia, a colocar todos numa boa posição, ou seja, amparando a todos. Na sua igreja deve ter um departamento da assistência social. Todas as igrejas têm. Nós temos uma campanha do quilo. Aleluia. Faça a prática do amor. Deixe esse fruto do amor aflorar na sua vida. Contribua para que aquele necessitado possa ter uma condição igual à sua. Ou seja, que ele possa encerrar o seu dia alimentado.
bem guardado no seu lar, bem vestido. Essa é a prática do amor. Essa é a equidade a qual a igreja de Jerusalém ela buscava. É a busca pela equidade, direitos para todos. Aleluia. Que Deus possa continuar falando nas nossas vidas, através desse ensinamento, dessa escola bíblica dominical, desta lição a qual nós falamos no dia de hoje, será ministrada no dia 3 de agosto, no próximo domingo. Faça parte desta igreja cheia de amor. A conclusão. Chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja, mobilizou os crentes a socorrer os necessitados. Olha que está dizendo, mobilizou os crentes a socorrer os necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com as suas posses, se prontificava a dar do que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular cristão. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo. Eu sei que não é fácil você abrir mão do que é seu para entregar a quem está necessitado. Mas, aleluia, é o ensinamento de Jesus para a nossa vida. Ele está nos ensinando a compartilhar, a dividir, aleluia, a suprir a necessidade daqueles que estão passando por dificuldade. Porque a nossa vida também é uma roda gigante. Hoje nós podemos estar lá em cima, amanhã podemos estar embaixo. Hoje você pode ser um supridor, amanhã você pode passar a ser um necessitado. Aleluia. E tudo aquilo que nós fazemos para o reino de Deus, haverá recompensa. E essa recompensa não é do pastor, não é do professor da escola bíblica dominical, mas essa recompensa é de Deus e vem para a nossa vida. Amém? Deus abençoe. Semana que vem nós estaremos falando da lição de número 6. Deus abençoe a todos.